pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Desocupe as suas mãos. Segura a mão da pessoa mais linda que está do seu lado. A pessoa mais inteligente. Pergunte o nome dele, o nome dela, o da direita, o da esquerda. Agora vire para ele ou para ela e diga assim: há uma palavra de Deus em sua direção. Deus, fala assim: Deus, Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Mas existe uma condição, e é essa condição que nós vamos falar nesta noite. Mas uma coisa é certa: se você ouvir a voz de Deus, Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Talvez você esteja perguntando: pastor, o que são maravilhas em Deus? É viver um tempo no sobrenatural. Maravilha, queridos, é aquilo que é impossível aos nossos olhos. Aquilo, queridos, que nós não conseguimos fazer no âmbito natural. É aquilo que é espantoso, é aquilo que é extraordinário. É isso que Deus vai fazer na tua vida em 2014. Deus vai mover o seu extraordinário na tua vida. Amém? Mas existe um comando de Deus. E é este comando que nós vamos falar e vamos viver em nome de Jesus. Perguntou o nome do irmão que está do seu lado? Agora você vai orar por ele em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Comece a orar e começa a pedir o Espírito Santo de Deus para trazer a revelação da palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós entramos na tua presença, nós te louvamos, ó Deus, porque estamos na tua casa, estamos mediante a tua palavra, e nesta noite, ó Deus, queremos ser ministrados pela tua palavra. Senhor, que a tua palavra venha como verdade para nos libertar, que a tua palavra, Senhor, venha nos encher de vida. Pai, que a tua palavra nos transforme, que a tua palavra nos molde, que a tua palavra nos dê direção, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que o teu Espírito ministre o coração de cada um que está aqui nesta noite. Que esta palavra, Senhor, em nome de Jesus, seja um rema na vida de muitos dos seus filhos que estão precisando de uma palavra. Pai, em nome de Jesus, que é nesta noite, Senhor, o Senhor venha nos renovar, venha nos transformar, em nome de Jesus. Deus, eu me coloco como um canal para que o teu Espírito tenha liberdade, e eu me coloco como menor para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós te agradecemos, e todos digam amém. Agora dê o melhor aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Como eu disse, o novo ano, ele traz muitas expectativas. Ele vem junto com uma ansiedade, e na vida de muitos, alguma insegurança de não conseguir alcançar os seus projetos e seus sonhos. Mas nesta noite Deus tem uma palavra para você. O tema desta mensagem é vivendo as maravilhas de Deus. Repita mais uma vez para o teu irmão que está do seu lado: você vai viver as maravilhas de Deus. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos garante que nós viveremos as maravilhas de Deus em nossas vidas a partir do momento em que nós consagramos, nos santificamos, consagramos a nossa vida ao Senhor. A palavra santificar aqui, queridos, no texto que nós lemos, no verso 5, aonde Josué prepara o povo para entrar no novo tempo,
A palavra santificar aqui é consagrar a si mesmo. E este era um tempo, queridos, que os israelitas estavam prestes a possuir a terra prometida, aonde Josué, ele então traz uma palavra de consagração, trazendo a eles um entendimento que sem Deus era impossível entrar nas promessas a qual Deus havia liberado. Josué sabia, queridos, que esse tempo de separação era importante, porque ele viveu numa geração aonde pereceu no deserto, porque não se separou, não se dedicou, não se preparou para ouvir Deus. E quando nós não nos separamos, nós não nos consagramos, nós começamos a caminhar segundo aquilo que a nossa alma está regindo, aquilo que a nossa alma está ditando. Caminhamos debaixo de emoções, caminhamos debaixo de conveniências, caminhamos ouvindo relatórios de espias incrédulos. E Josué sabia, queridos, que aquela geração, que seria a nova geração que entraria na promessa, eles precisariam entrar debaixo de uma certeza. E só caminhamos numa certeza quando nós nos separamos para ouvir Deus. Para que nós possamos experimentar as maravilhas de Deus, nós precisamos estar atento aos princípios estabelecidos na palavra. Repita comigo: atento aos princípios estabelecidos na palavra. O que é um princípio, queridos? É uma verdade fundamental, ou seja, que dá fundamento para as nossas ações. Deus estabeleceu muitos princípios dentro dos fatos históricos que estão relatados na palavra. Apesar dos fatos históricos não se repetirem, os princípios ficaram e deixaram um fundamento para a nossa fé. Queridos, o desejo do coração de Deus e do meu coração é que você não saia daqui apenas ouvindo, mas como aqueles que vão colocar em prática os princípios de Deus. Repita comigo: eu vou colocar em prática os princípios de Deus. Porque, queridos, o nosso foco é guardar os princípios e obedecê-los. E o foco de Deus é cumprir promessas. Queridos, o projeto de Deus para nós é que todos nós venhamos a cumprir os princípios, para que Ele então possa cumprir as suas promessas. Mas se nós não guardarmos os princípios, Deus, Ele será impedido de cumprir as promessas. Então, queridos, existem alguns princípios que são absolutos. Existem princípios estabelecidos por Deus, que sem esses princípios nós não entramos nas maravilhas. As promessas de Deus, queridos, elas são resultado dos princípios que eu carrego na minha vida. Cada palavra que nós recebemos, vinda do Espírito, provoca em nós princípios que têm que ser estabelecidos em cada área das nossas vidas. O texto que nós lemos, queridos, existe aqui um princípio. E esse princípio, queridos, que vai trazer a realização das maravilhas de Deus. Josué, queridos, ele para e chama o povo, e ele diz que o povo então deveria se santificar, se consagrar. A palavra santo e consagrado tem o mesmo significado de separado. A ordem de Deus através de Josué era: se separem para mim, e aí então vocês vão viver as maravilhas que eu tenho para você. Olha aqui para mim, querido.
A ordem de Deus nesta noite, neste ano de 2014, é que você se consagre, é que você se separe para Ele, e então você vai viver um ano de maravilhas. Quantos querem viver um ano de maravilhas? Digam amém. Por que nós devemos nos consagrar? Porque é um princípio, é uma verdade fundamental. O texto no original, queridos, diz assim: Josué disse ao povo: consagre-se a si mesmo, pois amanhã Adonai está para fazer maravilhas no meio de vocês. Dê uma sacudida no irmão que está do seu lado e diga para ele: o ano de 2014, se você ouvir a voz de Deus, se você colocar os princípios de Deus em prática, não será como 2013. O ano de 2014 será o ano que você vai viver as maravilhas de Deus em todos os níveis da sua vida. Aqueles que creem, digam amém. Se manifesta em nome de Jesus. Existe então, queridos, um princípio para entrarmos no tempo de maravilhas. Quantos querem entrar no tempo de maravilha? Então existe um princípio: se consagre. Fale para a pessoa que está do seu lado: se consagre. Se separe para Deus. Pare para ouvir Deus. Pare para buscar o Senhor. Pare para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo um povo que caminhou 40 anos e por dezenas de vezes parou na entrada da terra prometida e perguntava: será que é hoje que nós vamos entrar? Mas Deus dizia não, não é a hora, não é o momento. E por que Deus dizia não? Porque a primeira chance foi perdida. Quando nós perdemos a oportunidade, nós voltamos para o final da fila. Fala isso para o teu irmão: quando você perde as oportunidades, você volta para o final da fila. Queridos, uma geração que saiu da escravidão e estava pronta, Deus preparou uma terra. Deus preparou uma terra que mana leite e mel, uma terra onde eles seriam estabelecidos, aonde eles iam estar ali agora, vivendo um novo tempo como um povo livre. Mas eles não creram no Deus que faz maravilhas. E eles então, queridos, voltaram. 12 espias voltaram, e 10 desses 12 voltaram com relatório negativo. É impossível. A terra que Deus manda possuir é uma terra que vai nos devorar. Lá tem gigantes. Nós temos dificuldade porque aos nossos olhos nós somos como gafanhotos diante deste povo. Como? Nós não vamos conseguir. O povo se desesperou. O povo não se separou para ouvir Deus. E eles então interromperam aquilo que Deus havia estabelecido. Queridos, Deus esperou que uma geração morresse no deserto, para que uma nova geração entrasse na promessa. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, não espere morrer no deserto. Se separe para Deus, porque o único que vai te dar a palavra certa para que você caminhe debaixo das promessas e viva debaixo de maravilhas sobrenaturais. Nós não podemos caminhar, queridos, segundo aquilo que o mundo estabelece para nós. Deus não se move no natural. Deus sempre vai trazer as suas verdades, o seu poder, para que nós venhamos a viver esse sobrenatural e viver essas maravilhas. E aqui eu aprendo uma coisa, queridos: não espere coisas novas com mentalidade antiga. Repita comigo: não espere coisas novas com mentalidade antiga. Para vivermos as maravilhas de Deus, eu preciso ter a mentalidade mudada. Olha aqui para mim: o único que pode mudar a nossa mentalidade terrena
se chama Espírito Santo de Deus. E isso só acontece quando nós paramos e nos separamos para ouvir Ele. Nós ouvimos tantas coisas, tantas palavras de derrota. As circunstâncias ao nosso redor começam a dizer para nós que não tem como, que é impossível. Mas existe, queridos, um Deus de maravilha, que habita em nós, que está conosco. E se nós nos separarmos, se nós nos consagrarmos, se nós ouvirmos a sua voz, nós vamos entrar no tempo de maravilhas. Se você entrar no 2014 com a mentalidade de 2013, você não vai viver as maravilhas de Deus. Então aproveita, queridos, essa expectativa deste novo ano que se inicie, e comece a viver um novo tempo. Levanta a sua mão direita e diga assim: em nome de Jesus, neste ano, eu não vou viver as derrotas de 2013, porque Deus estabeleceu um novo tempo para a minha vida, e este tempo é de separação. E quando eu me separo para Deus, eu vivo as maravilhas de Deus. Diga assim: eu vou viver um novo tempo, um tempo de maravilha em todos os níveis da minha vida. Aqueles que creem, digam amém e dê um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Queridos, nós estamos assistindo e vivendo a maior avalanche de influência do mundo sobre os crentes e sobre a igreja. E para alguns isso é bom, mas nós precisamos nos preocupar. Por que eu digo que devemos nos preocupar? Nós estamos vivendo um tempo onde a mídia está transformando a música gospel em uma classe de música, como eu posso dizer, normal. Uma música que tem um estilo. E nós não podemos, queridos, aceitar isso, porque o louvor e a adoração para Deus, ele é única, ela só tem uma direção. Ela não tem foco na carne, no humano, na alma. Hoje, o mundo entra na igreja para influenciar a mente, o pensamento, o comportamento, e nós não podemos aceitar isso. Em Romanos 12:2, Paulo já diz que nós não devemos nos moldar aos padrões deste mundo, nós não devemos nos conformar. Hoje, queridos, a música gospel está até entrando nas novelas da Globo. Hoje, queridos, nós temos nos programas de televisão, no programa popular, um grupo evangélico vai lá para se apresentar. E até que ponto isso é bom? Até que ponto isso vai trazer realmente uma mudança? Eu vejo, queridos, ministérios, igrejas surgindo com ideias, com inovações. Hoje existem igrejas, queridos, que as pessoas sobem no púlpito e pregam de bermuda e camiseta. Hoje nós temos igrejas, queridos, que tem até como é o nome da pessoa que faz tatuagem? Tatuador? É isso? Dentro da igreja para fazer tatuagem nas pessoas. Hoje nós temos, queridos, uma mistura. E essa mistura, queridos, vai levar um povo
a não ter intimidade, experiência com Deus, porque tudo se torna normal, tudo se torna comum. E Deus não quer que nós venhamos a nos movimentar neste comum, porque Ele quer mover as maravilhas, as prisões que este mundo nos aprisiona. Deus veio para nos libertar e não nos colocar no meio das prisões. Queridos, eu entendo que é por isso que muitos não estão vivendo as maravilhas de Deus. Hoje, queridos, as doenças, as crises deste mundo afetam pessoas que estão na igreja. Hoje há muitos que estão dentro da igreja que estão em depressão. Existem muitos que estão na igreja que vivem, queridos, a crise de uma doença, de ser bipolares. Pessoas, queridos, que vivem os sintomas deste mundo terrível. Por quê? Porque estão totalmente influenciados este mundo. Houve uma geração, queridos, que pereceu no deserto, porque eles caminhavam aprisionados com o Egito dentro deles. Uma geração que vivia, queridos, com saudade da comida do Egito. Uma geração que não parava para ouvir ou então ver as maravilhas que Deus estava fazendo no meio deles. E esta geração morreu no deserto. Mas uma geração se levanta, uma nova geração. E Josué, como líder desta nova geração, queridos, ele então estabelece um princípio: se santifiquem-se, se consagrem, porque se assim vocês fizerem, Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. Quantos querem viver um milagre sobrenatural de Deus? Quantos querem viver, queridos, um tempo debaixo de um sobrenatural de Deus? Só existe uma maneira: se separar. Eu disse o quê? Se separar para ouvir Deus. Meu irmão, olha aqui para mim. O seu Facebook não vai trazer maravilhas. A sua novela não vai trazer maravilhas. A sua televisão não vai trazer as maravilhas. O seu fã-clube gospel não vai trazer maravilhas. O teu cantor gospel preferido. Porque tem cantores gospel que estão adotando esta ideia de fã-clube. E fã-clube, queridos, são pessoas extremamente desesperadas por alguém. Nós temos que ser desesperados por Jesus. E a mídia está transformando aquilo que era adoração para Deus, transformando uma adoração para o homem. Porque quando você vai para uma televisão cantar uma música gospel e você não dá nenhum testemunho daquilo que Deus está fazendo, a emissora não permite, então não entre. Porque se eu não for lá para falar de Deus, eu vou lá para adorar a mim mesmo. Então eu não vou. Então nós não podemos aceitar esta ideia que está tudo legal. Vamos nos misturar, vamos influenciar. Será que estamos influenciando? E essa influência só vai acontecer quando nós nos separarmos para Deus. Há um princípio aqui, queridos, que ele precisa ser observado. Porque quando Deus está à frente, qualquer vitória é possível. Quando você coloca Deus na tua vida, toda vitória, todo obstáculo, todo desafio é possível ser vencido. Porque nós estamos vivendo, queridos, um povo que não está vivendo as maravilhas de Deus, um povo que está aceitando a ficar em casa, um povo que está aceitando a ser influenciado com essas coisas do mundo.
porque não estão parando para ouvir Deus. Josué sabia, queridos, que uma geração inteira morreu porque não se separou. Mas agora, queridos, debaixo da direção de Deus, ele diz: se consagrem-se, se santifiquem-se. E ele sabia que quando Deus estava à frente, qualquer vitória seria possível. Queridos, quando um povo de Deus se consagra, ele experimenta situações inimagináveis. Queridos, a consagração é o meio de ter Deus agindo nas nossas limitações. Josué, queridos, ele sabia que se o povo não se consagrasse, não se separasse, não haveria como sair do lugar. E por isso ele ordenou a todos: consagrem a si mesmo. Diga para o seu irmão assim: quando você não ouve Deus, você fica no mesmo lugar. Uma geração rodou 40 anos, queridos, em círculo, e não saíram do lugar, porque eles não quiseram ouvir Deus. A consagração é um pré-requisito para viver, experimentar e viver as maravilhas de Deus. Josué conhecia o povo e sabia que se não se consagrasse, Deus não poderia cumprir as suas promessas. E por isso ele disse ao povo: consagre-se. Olha aqui para mim, queridos. Há um comando de Deus para nós deste ano. No dia 1º, eu não vou dizer que é do dia 31 para o dia 1º, porque nós já dormimos de madrugada, então foi do dia 1º para o dia 1º. Eu tive um sonho, e Deus me falava no sonho exatamente neste texto. E é interessante que no sonho Deus me dava esta palavra, e eu sonhava que eu estava pregando esta palavra. E eu acordei e falei assim: eu tenho certeza que é isso que Deus vai fazer neste ano de 2014. Agora, no momento que eu acordei, no momento que eu fiquei na expectativa, e quando Deus começa a trazer uma revelação, eu fico muito quieto, eu fico calado. As pessoas que ficam ao meu redor ficam dizendo assim: pastor, eu já sou quieto demais, né? As pessoas dizem assim: você está quieto, você está calado. É porque Deus fala comigo. E Ele falou algo comigo que eu preciso chamar a atenção da igreja. Ele disse assim: nem todos vão viver as minhas maravilhas neste ano de 2014. Porque nem todos vão querer se separar para mim. Mas diga para aqueles: não pare de pregar, mesmo que seja algo repetitivo. A tua mensagem neste ano de 2014 será essa: peça ao povo para se separar para mim, porque aqueles que se separarem, eu vou derramar as minhas maravilhas sobre eles. Meu irmão, ouça a voz de Deus. Este ano é um ano de você viver as maravilhas de Deus em todos os níveis da sua vida. Mas existe um princípio. Qual é? Se consagre. Se separe para Deus. Pastor, como eu posso fazer isso? Separe um dia, queridos, pelo menos, e diga assim: este é o dia que eu vou me separar para Deus. Estabeleça um dia na tua agenda, na semana, e diz assim: eu vou jejuar. Se eu perguntar aqui, queridos, quantos jejuaram no ano de 2013, eu não vou nem perguntar, porque eu sei que serão poucos que vão levantar a mão.
Pastor, jejuar, ficar com fome, eu não gosto desse negócio. Queridos, quando você jejua, você está dizendo para a sua carne e dizendo para a tua alma: quem manda aqui é o Senhor, e eu estou me separando e me consagrando para Ele. Não é a fome que vai me dominar, não é as minhas vontades que vai me dominar. A minha vontade é do Senhor, e por isso eu estou jejuando. Existem pessoas aqui que nunca fizeram um jejum de 24 horas. Eu não vou perguntar quem é. Mas são pessoas que querem que Deus faça maravilhas. Mas elas não querem se separar para Deus. Se eu perguntar aqui, quantas vezes você leu a Bíblia no ano de 2013? Eu não vou perguntar, que talvez eu vou ficar com vergonha. Ah, pastor, eu li a Bíblia no dia do culto. Quando o Senhor pede para abrir, aí eu leio. Quantas vezes você parou, queridos, para ler a palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos? Qual foi o dia em 2013 que você reuniu a sua família e disse assim: nós vamos fazer um culto para Deus em família? Quando? Fala assim: eu quero, eu vou, eu posso viver as maravilhas de Deus na minha vida, porque eu vou, neste ano, ouvir a voz de Deus, porque eu vou me separar para Ele. Quantos neste ano vão se separar para Deus? E aí, queridos, nós vamos entrar neste tempo de maravilha. A consagração é um método divino para o povo viver milagres. Milagres, queridos, que você vai se espantar. Milagres, queridos, indescritíveis. Você vai viver este tempo. Querido, Josué cria que Deus poderia operar. E por isso, queridos, ele disse ao povo: se consagre, se santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Há uma palavra aqui liberada para a tua vida, querido. Deus vai fazer maravilhas. Deus vai fazer maravilhas. Deus vai fazer maravilhas. Queridos, quando o povo atende às ordens de Deus, nada o detém. Diga para a pessoa que está do seu lado: este ano ninguém vai parar você. Porque se você ouvir a voz de Deus, nada e ninguém vai poder impedir as maravilhas, as promessas, os projetos de Deus, as realizações, os sonhos. Deus vai mover o sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus, porque este ano você vai ouvir a voz de Deus. Nada pode atrapalhar o avanço de um povo consagrado. Aqueles que decidem viver inteiramente para Deus. Deus sabe, queridos, que um povo em suas mãos avança um obstáculo, e são obstáculos intransponíveis. E por isso ele inspirou Josué a preparar o povo, esta nova geração. Ele então entendeu: esta geração não vai cometer o mesmo erro da outra. Então Josué, diga para eles que só existe uma maneira de eles não se perderem igual a outra geração: é se santificar, é se separar, é se consagrar. Nada, queridos, e ninguém pode impedir um povo
consagrado de avançar em fé. E eles então se separaram. Eles ouviram Deus. Eles começaram a se encher de Deus. E quando um povo se enche de Deus, queridos, nada consegue impedir deste povo avançar. A lógica humana não é a lógica divina. E o povo começa a entender isso. A primeira geração entrou na lógica humana e eles não entenderam que eles estavam com Deus que vive no sobrenatural, e que aqueles gigantes e que aquele povo que habitava a terra era muito pequeno para o Deus que estava levando eles, e eles não entraram. Muitas das vezes, queridos, nós estamos assim. Caminhamos debaixo de murmuração, caminhamos debaixo de incredulidade, caminhamos debaixo de relatórios daqueles que venham roubar a nossa fé. Mas quando você se consagra, quando você para ouvir Deus, Deus começa a blindar o teu ouvido, Deus começa a colocar uma nova visão. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que aquilo que estão falando pareça impossível, há uma certeza no teu coração, porque você ouve Deus. E quando você ouve Deus, queridos, a lógica humana, ela sai de cena e você entra na dimensão da fé sobrenatural. E somente com a consagração, a santificação dos olhos, do ouvido, da mente, do corpo, o povo então começa a entender e reagir da forma que Deus queria que eles reagissem. Queridos, Deus então, quando percebeu que o povo agora se separou para ouvir, Deus disse: sim, é hora de entrar na promessa. Ei, meu irmão, olha aqui para mim. Este ano, Deus vai dizer sim para você. Deus vai dizer assim: chegou o tempo de sair do deserto, e chegou o tempo de entrar na promessa. E não vai haver mais obstáculos que vão deter você. Não existe Jordão, não existe as muralhas de Jericó. Eu vou levar vocês para a minha promessa. Quantos creem nisso, digam amém. Para Deus atravessar o mais profundo rio, queridos, não precisa de nada. Só precisa de um povo que acredite nele. Existem impossíveis na sua vida, queridos, que vão se tornar possível. Basta você crer que existe um Deus na sua vida. Para Deus abrir um caminho seco pelo meio do rio, basta apenas um povo decidir a ouvir a sua voz. Para que Deus realize milagres na tua vida, basta que você não dependa da circunstância humana, mas dependa do poder divino. E isso vai acontecer quando você parar para ouvir a voz de Deus. E chegou o momento, queridos, que o povo então começou a caminhar para entrar na terra, mas havia um rio. E Deus escolheu o momento da cheia, o momento aonde o rio Jordão transbordava. Havia período, queridos, que poderia atravessar o Jordão andando, mas Deus escolheu o momento que o Jordão estava transbordando. E como atravessar? A nado não daria. Não teria como construir uma ponte. Não teria como os mais fortes ir nadando e esticar uma corda. A ordem de Deus era: caminhe. Que os sacerdotes coloquem a arca do Senhor nos ombros. E quando os sacerdotes colocar os pés, o rio vai se abrir.
E aí, queridos, o povo começou a viver e entrar neste sobrenatural de Deus. Todos nós temos em nossa caminhada um Jordão que precisa ser atravessado. E este Jordão, queridos, ele vai provocar em nós uma atitude de fé. Queridos, o fato de nós estarmos com Deus não significa que nós não teremos problema. Deixa eu te dar algumas notícias que você talvez não queira ouvir. Este ano você vai ter problema. Este ano você vai enfrentar dificuldade. Este ano você vai atravessar vales. Este ano você vai enfrentar crise, luta na sua caminhada. Queridos, nós não seremos poupados dos problemas. Talvez você esteja aí pensando, ou então falando baixinho, está amarrado, eu estou cancelando em nome de Jesus, eu cancelo agora em nome de Jesus. Mas eu não estou profetizando o problema para você. Eu estou dizendo, enquanto nós estivermos neste mundo, nesta terra, nós teremos problemas. Mas a diferença, queridos, que existe um Deus que te chama a se consagrar para Ele. E aí esses problemas que virão não serão obstáculo para parar você. Esses Jordões que vão aparecer, queridos, que são barreiras, obstáculos, bloqueios, que serão impedimentos para você avançar. Você não vai parar no meio do caminho, porque existe uma voz dizendo para você: se separe para mim, você vai ouvir o meu comando e você vai entrar no meu sobrenatural. Quando existe um povo que está conectado com Deus, não será um Jordão que vai deter este povo. Não será uma muralha intransponível que vai deter este povo. Eles vão avançar, eles vão romper, o Jordão vão se abrir, as muralhas vão cair e você vai entrar na promessa. Queridos, não desista de caminhar, mesmo que no caminho estiver bloqueado. Diga isso para 5 pessoas que estão próximo de você. Não desista de caminhar, mesmo que se o caminho estiver bloqueado. Queridos, olha aqui para mim agora. A vida continua, mesmo com os Jordões, os bloqueios que vão aparecer diante de nós. Por que eu digo isso? Porque nós não estamos caminhando sozinhos. Existe um Deus que está do nosso lado. E quando nós nos separamos para Ele, nós começamos a ouvir a sua voz. Nós começamos a ver como Ele vê. Nós começamos a agir como Ele age. E nada e ninguém vai nos bloquear. Levanta a sua cabeça. Se arrume aí no seu banco. Diga assim: esse ano. Diga mais forte: este ano. Nada e ninguém vai me bloquear de alcançar as promessas de Deus na minha vida. Porque este ano eu vou viver as maravilhas de Deus. Todas as promessas de Deus para a minha vida vão se cumprir, porque eu decidi a ouvir Deus. Pode aplaudir o Senhor. Você vai perceber, queridos, que o povo não ficou parado, nem diante do Jordão e nem diante de Jericó. O povo ouviu e obedeceu tudo aquilo que Josué falou. Quando nós nos separamos para Deus, queridos,
Não há célula que não consiga ouvir a voz do seu líder e que venha romper de uma forma sobrenatural. Quando um povo se separa para ouvir Deus, até o discipulado é mais fácil. Quando o povo se separa para ouvir Deus, queridos, as multidões são alcançadas. Quando o povo se separa para ouvir Deus, eles começam a viver as realizações das promessas de Deus na sua vida. E eles vão começar a ver maravilhas. Meu irmão, olha aqui para mim. Os rios, os Jordões que estão diante de você vão se abrir. As muralhas que estão diante de você, elas vão cair. Os inimigos que têm que ser conquistados, eles serão conquistados. Não vai haver bloqueio, impedimento, nada e ninguém que vai impedir de você pisar na promessa que Deus tem para você. Meu irmão, este ano é o ano de vivermos as maravilhas de Deus. E quem crê, diga um amém e glorifica ao Senhor. Qual é o seu Jordão? Problema espiritual? Problema emocional, físico, financeiro, familiar. Eu não sei qual é o bloqueio que está diante de você. Eu não sei qual é o Jordão que você tem que enfrentar. Mas, queridos, eu conheço perfeitamente aquele que está com você. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa. Existe um Deus, queridos, que está esperando você parar para ouvir Ele. E Ele então vai começar a ministrar no teu coração. E vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não se atemorize. Eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço, te sustento com a minha destra vitoriosa. Todos aqueles que se levantam contra você serão confundidos, reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor, porque eu, o Senhor, te ajudo. Você não vai ouvir a voz do diabo dizendo que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não é líder, que você não pode ter uma célula, que você não pode conseguir ganhar os seus filhos, o teu marido, a tua esposa, a tua família, que você não vai romper na tua empresa, que você não vai romper na sua vida profissional. Você não vai mais ouvir a voz do diabo dizendo que você não vai conseguir nada, que você é um derrotado, que você e tudo na tua vida dá errado. Quando você se separa para Deus, você vai ouvir um Deus que diz assim: eu conto com você, eu estou com você, eu estou do teu lado, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu sou o teu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Você vai avançar, você vai vencer, você vai conquistar, você vai alcançar tudo aquilo que eu te prometi. Quando existe um povo que se separa para Deus, eles só vão ouvir uma voz. Há um princípio, queridos: consagre-se a si mesmo. Há uma promessa: o Senhor fará maravilhas. E há um cumprimento, e esse cumprimento é na sua vida. Deus fará maravilhas na tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, fique de pé em nome de Jesus. Ministério de louvor, por favor. O Jordão, queridos, também pode significar o antes e o depois. Jordão representa um marco entre o tempo dos sonhos e o tempo da realidade. O Jordão é o limite, a fronteira entre o que Deus prometeu
e a tomada daquilo que Deus prometeu. Hoje é noite de darmos um passo, de avançarmos, de colocarmos o pé no sobrenatural, de colocarmos o pé naquilo que parece impossível. E você vai começar a viver as maravilhas de Deus. Os sacerdotes entraram no Jordão e ele se abriu. O povo passou e não molharam os seus pés. Do outro lado havia uma muralha intransponível. Parecia impossível entrar em Jericó, mas o povo ouviu a voz do líder, que ouviu a voz de Deus, e o povo obedeceu e entrou no centro da vontade de Deus, e rodearam aquela cidade 7 vezes. E aquilo que parecia muralha, como diz o apóstolo Joel, virou tapete, porque aquela muralha, ela não tombou. Segundo os historiadores, diz que aquela muralha, ela afundou. E o povo então passou por cima daquela muralha e entraram na promessa. E aquele povo que a outra geração achou que era impossível vencer, eles venceram, todos eles, um por um, porque um dia eles decidiram a se consagrar, a se separar para Deus, e eles entraram no tempo de maravilhas. Eu quero profetizar esse tempo sobre a tua vida, querida. Eu quero profetizar este tempo sobre esta igreja. Chegou a hora de cruzarmos o nosso Jordão. Chegou o tempo de passarmos por cima das muralhas que estão diante de nós. E isso só vai acontecer se você se separar para Deus. Coloca a tua mão no teu coração. Oh Espírito Santo de Deus. Oh xarabacandalabachoricandalabas. Oh Deus, Pai nosso, todo o céu clama a ti, canta alto, e esse lugar explode em louvor. Posso ouvir o som do céu chegando aqui. O som do céu chegando aqui. Pai nosso, todo o céu clama a ti, canta alto, e este lugar explode em louvor. Posso ouvir o som do céu chegando aqui. O som do céu chegando aqui. Pai nosso, todo o céu clama a ti, canta alto, e este lugar explode em louvor. Posso ouvir o som do céu chegando aqui. O som do céu chegando aqui. Espírito Santo, quebra os nossos muros. Espírito Santo, os céus invadem a terra. Espírito Santo, vem quebrar, quebra os nossos muros. Espírito
as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, este é o ano aonde nós vamos viver as suas maravilhas. Este é o ano que o Senhor nos dá um comando. O Senhor nos dá uma ordem. O Senhor estabelece princípios. Separação. É o ano que nós vamos separarmos para Ti, Senhor, e vamos viver o tempo sobrenatural de Deus em todos os níveis. Nesta noite, queridos, eu profetizo céus abertos sobre a tua vida. Eu profetizo as maravilhas de Deus em todos os níveis da tua vida. Você vai viver um ano inesquecível, porque você vai começar a viver os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Este ano, muitos vão dizer como Jó falou: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Talvez até aqui, queridos, você tenha visto, ou você tenha ouvido, ou melhor, ouvido falar de um Deus de maravilhas na vida dos outros. Você ouvia testemunho, você ouvia pessoas contando das maravilhas que eles viveram em Deus. Mas este ano você não vai ouvir, você vai ver as maravilhas de Deus na tua vida. Eu disse na tua vida. Eu disse, você vai ver as maravilhas de Deus na tua vida. Segura a mão do teu irmão que está do teu lado. Segura a mão dele bem forte. E diz para ele assim: nada e ninguém vai impedir de nós entrarmos na promessa. O Jordão vai se abrir. Diga para ele assim: ei, o Jordão vai se abrir. Ele não será mais impedimento e bloqueio para você avançar. Diga para ele assim: e tem mais. Quando você chegar do outro lado, as muralhas que estavam enormes, que pareciam intransponíveis, elas vão cair diante de você, e você vai passar por cima delas, em nome de Jesus. Diga para ele assim: meu irmão, este é o ano das maravilhas de Deus na tua vida. Levante a mão do seu irmão e comece a glorificar ao Senhor. E diga: este ano é o ano que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Pai nosso, Aleluia! todo o céu clama a ti, canta alto. Este lugar explode em louvor. Posso ouvir o som do céu chegando aqui. O som do céu chegando aqui. Pai nosso, todo o céu clama a ti, cantar alto. E este lugar explode em louvor. Posso ouvir o som do céu chegando aqui. Meu irmão, o maior aplauso que você puder ao Senhor, o mais forte. Agora dê um grito de libertação, em nome de Jesus.